Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero falar da Virginia Woolf como leitora, a importância da leitura em sua vida, acompanhado sempre por este livro da Alexandra Lemasson, Virginia Woolf, Biografia. Virginia num dia está perfeitamente feliz, no outro está desesperadamente deprimida, mas ela conserva como um talismã da infância esse hábito da leitura que ela herdou principalmente do pai. Então nós temos aqui Virginia se agarrando a algum livro, principalmente nos momentos difíceis da sua vida, porque a leitura a salva. Em momentos terríveis, ela está sempre com um livro que é para ela como um farol, como uma luz na escuridão. Os Stephen, então, têm esse vício comum da leitura, mas também da escrita. Lembra-se que o pai da Virginia, o Leslie Stephen, escreveu o grande e famoso dicionário biográfico da Inglaterra, que ocupou muito do seu tempo. O pai do Leslie, o James Stephen, avô da Virginia, ele também se arriscara nesse terreno da escrita, publicando uma obra intitulada Ensaios de Biografias Eclesiásticas. Então veja que interessante. O pai, escritor, escrevendo aí esse grande dicionário de biografias da Inglaterra, e o avô, o James Stephen, também escrevendo ensaios de biografias eclesiásticas. Então, Virginia herda, além do gosto pela leitura, ela herda dos seus antepassados, do pai, do avô, o gosto também pela escrita. Virginia, então, tem a quem puxar. Não surpreende que a biografia ocupe um lugar importante na sua obra. Por exemplo, nós temos aqui Virginia escrevendo Orlando, uma biografia. Aqui ela faz uma transposição ao longo de diversos séculos da vida de sua amiga Vita Sackville West. Esse livro, Orlando, foi publicado em 1927. Então aqui ela dedica à sua amiga Vita esta obra, em que ela vai mostrar para nós a vida desta personagem Orlando durante vários séculos. Então, biografia. Ela também escreve biografia, né? Seja então uma biografia real, como esta aqui, que ela escreveu do amigo e pintor Roger Fry. É uma biografia de alguém que conviveu ali com a Virginia, com seus amigos, ou a biografia ficcional da Orlando, personagem, mas baseada na vida da Vita Sackville West. Também nós temos aqui um livro interessante, maravilhoso, um dos livros que fez grande sucesso, Virginia Woolf Flush, uma biografia. É a vida da escritora Elizabeth e Robert Brown, acompanhados aí pelo cão, pelo cachorro dos dois. Então, a partir do olhar do cachorro, nós temos descritas para nós a vida desses escritores. É um amor de livro isso aqui, uma delícia. Um livro biográfico também. 3 obras tratam, de certa maneira, de biografias. Então ela olha para o passado do pai, que escreveu o dicionário de grandes biografias na Inglaterra, e pelo passado do avô, James Stephen, que escreveu biografias de figuras eclesiásticas, ela também escreve biografias. Esse livro maravilhoso, que é uma autobiografia, manuscritos autobiográficos da Virginia, Momentos de Vida, um mergulho no passado e na emoção. Ela vai trazer para nós aqui textos autobiográficos em que ela conta um pouco da sua trajetória, né? Livraço. Se você quer começar a ler Virginia Woolf, acha ela muito complexa, comece por aqui. Momentos de Vida. É um livro maravilhoso. Aqui você já percebe como esta mulher é uma grande escritora, né? Então, sem dúvida, a Virginia Woolf, ela tem esse pendor pela escrita a partir dos seus antepassados, né? Ela gosta de escrever
e também de ler, que é algo importante na vida desse pessoal. Quando ela era uma garota lá no Hyde Park Gate 22, os irmãos vão para o colégio e ela não pode frequentar a academia, ela fica em casa lendo, estudando. Então nós temos aqui Virginia, pertencente a uma família de intelectuais cultos. Ela e a Vanessa, como mulheres nessa família, cultivam, né, ela no caso, a escrita, a Vanessa a pintura, e os irmãos vão para Cambridge, Oxford, mas as irmãs em casa têm professoras particulares, estudam, né? Aqui ela vê os irmãos como uma categoria privilegiada, embora ela também possa frequentar a biblioteca do pai. E é ali que ela vai ter a chance de ler e conhecer grandes escritores, né? O pai abre para Virginia a biblioteca. É um momento importantíssimo na sua vida intelectual. Ela, uma jovem ávida de saber, de conhecimento, tendo acesso aos livros aí da biblioteca do seu pai, e ela lê de tudo, né, que o pai lhe oferece. No livro Um Teto Todo Seu, que é um livro importante da Virginia, publicado em 1929, ela vai mostrar, sobretudo, a injustiça fundamental sofrida pelas mulheres nessa questão do contato com o saber, na busca de conhecimento. Enquanto que os homens podem ter acesso aí à academia, discutir literatura, artigos, né, produzir, elas permanecem em casa, mas ela não deixa passar em vão esse período, né? Então, a adolescência, a juventude de Virgília é voltada especificamente para a literatura, para os livros, né, como algo transformador. Então, ela tem essa disciplina de sempre estar buscando conhecimento. Então, ela entra em contato aí com a biblioteca do pai. O pai abre todas as portas. Aqui diz: é no segundo andar, no gabinete com cheiro de tabaco frio, cujas janelas dão para Kensington Square, que Virginia descobrirá autores que vão mudar as cores de sua vida. Ela vai entrar em contato com obras importantes e ela traz isso para a sua realidade, né? Ela deixa as obras literárias entrarem na sua vida e transformarem-na. Por exemplo, ela vai entrar em contato com um escritor chamado Richard Hakluyt, que será um dos primeiros a transformá-la. Leslie Stephen, o pai, que não deixou de notar a fascinação de sua filha pela grande obra do Richard Hakluyt, lhe dá para ler um livro chamado Viagens de Descobertas da Nação Inglesa em Terra e Mar desde 1500. Esse livro vai ser importante na formação intelectual da Virginia Woolf. Olha que interessante o título, né? Viagens de Descobertas da Nação Inglesa em Terra e Mar desde 1500. Então nós temos aqui o precioso livro que narra as aventuras dos ingleses. E o pai lhe entrega este livro como com uma solenidade que a ocasião exige. Virginia aperta o livro contra o coração e precipita-se escada abaixo, refugia-se no seu quarto, onde passa boa parte do dia, mergulhando nesta obra. Ali, ao abrigo dos olhares, ela mergulha com êxtase nas explorações daqueles aventureiros obscuros que vão ser os primeiros a alimentar o seu devaneio marítimo. Então ela começa a vivenciar essas descobertas dos ingleses por terra e mar desde 1500. As aventuras dos ingleses. Então ela terá uma fascinação também pelo mar, pelas descobertas, tanto que o primeiro livro da Virginia chamará Viagem. Já tem 2 vídeos aqui no canal sobre este livro. O vídeo passado sobre publicação desta obra em 1915, e também um vídeo sobre o livro em si, tudo aqui na playlist sobre Virginia Woolf. Então, o primeiro livro dela é especificamente um livro que remonta a uma viagem da personagem Rachel. E o livro que mais impactou Virginia no começo
em que ela entra aí na biblioteca do pai para ter acesso aos livros foi este, do Richard Hakluyt, Viagens de Descobertas da Nação Inglesa em Terra e Mar, desde 1500. Depois desse livro de descobrimentos da nação inglesa, ela vai para os prosadores elisabetanos. Aqui a autora diz, né, depois que ela volta para a terra firme, ela devora essa grande obra do Richard Hakluyt, ela mergulha nos prosadores da época da Rainha Elizabeth. Nenhum programa de leituras parece ambicioso demais para essa menina tão jovem, ávida por saber, e que quer escrever um ensaio sobre a religião cristã. Até os 12 anos, as leituras de Virginia são amplamente guiadas pelo pai, que contribui assim para a eclosão de sua vocação. Então o pai será sempre aquele que ajudará também na sua missão, sem ele saber, né, de escritora. Ela vai sempre remontar a vida do pai como escritor e leitor, principalmente. De tempos em tempos, o pai lhe passa romances, mas na maioria das vezes são obras bastante austeras para uma menina da sua idade. Guiada por ele, Virginia descobrirá um autor importante também, o Thomas Carlyle, que era amigo do pai da Virginia Woolf, né? Um historiador importante, e chegará ao final do escrito de seu avô, no caso James Stephen, né? Que escreveu ensaios de biografias eclesiásticas. Então, o pai sempre dava para Virginia essas obras bem pesadas, né? O Thomas Carlyle escreveu, eu tenho aqui um livro dele que eu comecei a ler e amei, sobre a história da Revolução Francesa. A Virginia escreveu um esboço também sobre o Thomas Carlyle, que era amigo do seu pai, Leslie Stephen. Então, além do Carlyle, ela lê essa obra do James Stephen, o seu avô, que havia escrito esses ensaios de histórias, né, de personagens eclesiásticos da Inglaterra. E depois ela lê também a biografia em 10 volumes do Walter Scott. Meu Deus, né? O escocês que escreveu Waverley, escreveu Ivanhoe. Então ela devora essa biografia também. Mas seu insaciável apetite reclama sem parar para novos alimentos. Então ela devora tudo, ela lê tudo. De romances a poesias, passando por biografias. Nada assusta essa jovem apaixonada pelo conhecimento, que tem o hábito de ter sempre em mãos 3 ou 4 livros. Ou seja, sempre está lendo mais de um livro. Na cabeceira da cama dela também, 3 ou 4 livros. Virginia lê ao mesmo tempo, desde cedo. Ela lê Eurípides, Sófocles, Platão, mas também Jane Austen, Dickens, George Eliot ou Hawthorne, que escreveu A Letra Escarlate. Quando ela leu Hawthorne e ela lia em voz alta para sua irmã Vanessa, ela escreveu: de maneira geral, é dos livros que gosto acima de tudo. Escreve no seu diário de adolescente, né? Às vezes, por horas a fio, tenho a sensação de que a substância física do meu cérebro espicha e aumenta, que um sangue novo bate no interior cada vez mais rápido. Não existe sensação mais agradável do que essa. Então ela escreve isso no seu diário, né? A leitura faz com que seu cérebro se espiche, se alongue e bata incansavelmente o seu coração, né? E ela encontra nisso uma sensação agradável de felicidade plena através da leitura. É mais frequente que Virginia estude na solidão do seu quarto, enquanto seu pai, fechado no seu gabinete, trabalhe na sua obra de biografias dos personagens ingleses. As ocasiões de discussão são raras. É preciso esperar as aulas particulares que o pai dava para ela, mas também as professoras, como a Jane Casey, que é uma professora preferida da Virginia Woolf, além da Violet Dixon, que nós já falamos dela também, mas no futuro. Com a Jane Casey, Virginia terá prazer em falar daquilo que leu. E ela gostava muito dessa professora, né? As trocas intelectuais com essa professora não são importantes, claro,
mas não são nada comparadas com aquelas que ela vai ter com o irmão Toby. Toby ainda, quando estava vivo, claro, né? Então ela é, tem essa comunhão muito forte com Toby, principalmente na discussão dos gregos. Então eles liam juntos Eurípides. A Jane Casey também dá aulas de grego para Virginia, liam Sófocles, Homero, Platão. Então ela gostava quando Toby voltava de Cambridge nos finais de semana, de discutir com ele as leituras. Como eu já falei também no outro vídeo, é o Toby que abre para ela as portas do Shakespeare. Então ela vai, com Toby, ler grandes peças do bardo. Virginia é uma jovem autodidata, dotada de uma vontade de ferro. Pretende compensar seu isolamento intelectual graças à força de seu trabalho. Então, nos finais de semana, como eu falei, o Toby, com ela, discute as obras literárias. Ele precipita-se ao voltar de Cambridge para os quartos do fundo, onde encontra sua irmã lendo em grego ou escrevendo, como ele, um ensaio sobre os elisabetanos. Então ela compensava os estudos em casa. Aquilo que ele escrevia em Cambridge sobre os elisabetanos, sobre os gregos, ela fazia em casa. Então ela tem essa força de vontade muito grande. Ela fez todo um método de estudos e mantém-se fiel a isso, né? Todos os dias ela faz esses horários de estudo, né? Religiosamente, estudando grego, estudando latim, estudando os elisabetanos, Shakespeare. Ainda cheio de orgulho, essa menina voluntariosa e corajosa, ela escreverá, já 40 anos mais tarde, né? No seu relato autobiográfico, aqui, olha, ela escreverá o seguinte, abre aspas, além de seus sentimentos fraternos, Toby tinha, eu creio, uma atitude divertida, cheia de curiosidade. Eu tinha 1 ano e meio menos do que ele. Eu era uma menina. Então, olha, 40 anos mais tarde, ela lembra dessas discussões, desses estudos com o Toby, que se tivesse permanecido vivo, né, seria o seu grande parceiro intelectual. Então, os dois já compartilharam bem cedo, né, o gosto pela literatura, por literatura grega principalmente, né. Então, ela relembra muito do Toby, por isso que essa perda foi terrível para ela, né. Os hábitos, então, adquiridos nesse período da juventude, serão importantes e permanecerão sempre na vida de Virginia Woolf. Ela será uma leitora incansável, terá sempre inúmeros livros em marcha e passará frequentemente dias inteiros lendo. Olha que coisa maravilhosa. Ao longo de toda a sua vida, ela fará uma contabilidade precisa de suas leituras, que servirá de testemunho do seu apetite insaciável pela leitura, né? Por livros. Enquanto ainda no futuro, né, não havia terminado Mrs. Dalloway, ela insinua ler entre duas sessões de escrita. Ela diz, olha, abre aspas, quando ela está escrevendo o Mrs. Dalloway, ela lê um pouco de Homero, uma tragédia grega, um pouco de Platão, Zimmer, Shepard como manual, a vida de Bentley, mas também um pouco de Ibsen, para compará-lo a Eurípides, Racine com Sófocles, duas leituras ao mesmo tempo, né? E talvez Marlowe com Ésquilo, fecha aspas. Veja que loucura. Ela está escrevendo Mrs. Dalloway e devorando gregos, devorando esses outros escritores, Ibsen, Marlowe, Zimmer, Shepard. Para Virginia, a leitura se parece sempre com uma recriação. Em relação à escrita, que a obceca e a molda continuamente. Então, ao mesmo tempo, ela lê para recriar, não para imitar, né? Mas a leitura tem uma unidade profunda com a escrita. Se escrever é da ordem do sofrimento, ler, em contrapartida, parece lhe trazer uma espécie de apaziguamento. Nos períodos de impasse criativo, sempre se volta para os livros, buscando reconforto enquanto espera dias melhores. Então, os livros reconfortam Virginia Woolf. Olha que coisa bonita, né? Nos livros ela encontra força, coragem para continuar.
É uma técnica que funcionou inúmeras vezes e que lhe permite recomeçar abastecida desses parênteses concedidos aos outros. Ela concede a outros escritores, né, a questão da leitura para poder também escrever os seus livros. Isso é um sinal muito forte para nós leitores, né, não desistirmos quando estamos com dificuldades na leitura. Sempre pegar algum livro que nos chame a atenção, né? Nunca deixar de ter um livro ou mais de um em andamento, né? Isso é muito importante para nós leitores, estarmos sempre buscando, sempre lendo alguma coisa, né? Aqui no caso, ela tinha uma paixão, eu acho muito bonito isso, por Proust, Marcel Proust, escritor francês da grande obra em 7 volumes, Em Busca do Tempo Perdido, né? Então, para ela, esta obra, La Recherche du Temps Perdu, Em Busca do Tempo Perdido, representa um modelo supremo. Mas, ao mesmo tempo, esta obra a deprime, abre aspas. Há nele uma mistura, em Marcel, né, de sensibilidade e tenacidade extrema. Ele é resistente como uma corda de violino e evanescente como o cintilar das asas de uma borboleta. Fecha aspas. Então, Marcel Proust é algo assim que mexe profundamente com Virginia Woolf. Ela lê e relê Em Busca do Tempo Perdido, porque ela diz ele é resistente, o Marcel, a escrita do Marcel, como uma corda de violino. E ele é também evanescente, como o cintilar das asas de uma borboleta. Eu amo a Virginia Woolf por causa dessas comparações, descrições, né? Olha o que ela pensa da obra do Marcel. No diário dela, ela vai escrever, abre aspas, peguei Proust depois do jantar e a seguir coloquei-o de volta em seu lugar. Foi um momento terrível, que me deu ideias de suicídio. Parece não sobrar nada a fazer. Fecha aspas. Então ela vê essa obra aí perfeita, né? Como uma obra perfeita, a obra do Marcel. E ela diz, não tem mais nada para ser escrito depois disso. Na maior parte do tempo, entretanto, Virginia fica simultaneamente reanimada e enriquecida pela leitura, né, por busca de outros escritores. Em abril de 1930, quando ela termina a redação do livro As Ondas, a única liberdade que se permite é ler Shakespeare, que é o grande escritor para ela aí, elisabetano e inglês, e ela diz, ela gostava, né, de trazer para a sua literatura a envergadura de Shakespeare, a rapidez, o impulso e seu prodígio são para ela o melhor dos estimulantes. Então ela via em Shakespeare envergadura, rapidez, impulso e domínio prodigioso da escrita, né? Então se você pega uma peça de Shakespeare, ela tem tudo isso aqui, né? Esse impulso, esse domínio da escrita, essa rapidez. Em outros períodos da sua vida, ela vai buscar Ibsen ou Chekhov, escritor russo, né, de contos. A leitura para Virginia Woolf tem uma relação estreita com a escrita, e em nenhuma hipótese ela poderia ser comparada a uma atividade menor. Isso que eu falei, essa união entre escrita e leitura. A leitura não é uma atividade menor em relação à escrita. O que Virginia busca, antes de mais nada, na leitura e na escrita, é a emoção. Por exemplo, aqui ela vai dizer, né, um mergulho no passado e na emoção. A escrita sempre e a leitura relacionadas com a emoção, que é algo da vida, né? Você estar vivo está ligado a essa questão, não emotividade, né? Mas da emoção de ser humano, né? Para Virginia só existe leitura ativa. Aquilo que quer provocar como escritora também quer sentir como leitora. E essa leitura ativa que faz com que ela sinta esta emoção. O programa de leituras que escolhe está ligado ao seu trabalho de escrita em curso. Não existe acaso, mas uma alquimia secreta para que leitura e escrita
entrem em consonância. Essa atividade a qual ela dedicará sempre uma parte importante do seu tempo, a questão da leitura, né? Encontrará o seu prolongamento na crítica literária, um prolongamento lógico. Ela vai buscar, então, escrever sobre os livros que lê, que é o tema, será o tema do outro vídeo, né? Virgínia como crítica literária. Então ela deixa-se imbuir tanto por essas leituras que ela escreve sobre os seus escritores preferidos, né? Quero mostrar alguns livros que ela deixou, alguns artigos sobre literatura, né? Sobre o ato de ler. O Leitor Comum, Virginia Woolf, depois saiu essa outra impressão aqui, olha. Essa da Tordesilhas, essa da Grafia. Então, Leitor Comum, publicado em 1925. Aqui nós temos vários artigos, ensaios de Virginia Woolf sobre literatura, né? A maior parte desses ensaios do Leitor Comum foram publicados em veículos importantes da época, lá na Inglaterra, como Times Literature Supplement, o Deal, Vogue, The Raleigh Review. São artigos importantes em que ela traz aí análises sobre obras de escritores como Chaucer, Geoffrey Chaucer, Montaigne, Jane Austen, George Eliot e outros. São artigos assim importantes e muito interessantes para a leitura. No caso, aqui eu vou ler um trecho do primeiro artigo que está no livro, né, recolhido agora, O Leitor Comum. Quem é o leitor comum para Virginia Woolf? O leitor comum lê para seu próprio prazer, muito mais do que para repartir conhecimento ou corrigir opiniões alheias. Acima de tudo, o leitor comum é guiado pelo instinto de criar para si mesmo, leitura ativa, né? À margem de quaisquer outras miudezas que possa amealhar, alguma espécie de plenitude. É o retrato de um homem, a descrição de uma época, uma teoria da arte de escrever. Enquanto lê, ele jamais para a fim de remendar alguma construção imperfeita e precária, que lhe daria satisfação momentânea de se parecer suficientemente com alguma coisa real, ao ponto de lhe despertar o afeto, o riso, a discussão. Impaciente, descuidado e superficial, pensando ora um poema, ora as sobras de um velho cenário, escreve bem demais, né? Sem se importar onde o encontra ou de que natureza seja, desde que sirva a seus propósitos e sustente seus argumentos. As deficiências críticas do leitor comum são bastante óbvias para serem apontadas. Mas se ele tem, o leitor comum, como defende o Dr. Johnson, Samuel Johnson, alguma palavra final no legado das reputações poéticas, então talvez poderá valer a pena prosseguir escrevendo algumas ideias e opiniões, que, insignificantes em si mesmas, irão contribuir muitíssimo para um resultado. Então o leitor está buscando, né, sempre aí conhecimento, mas ele pode também, depois que terminar as suas leituras, escrever as suas opiniões, escrever sobre aquilo que leu, contribuindo de alguma maneira para a obra literária, né, para a literatura. Outro livro muito legal é este, A Leitora Comum, também da Virginia Woolf. São ensaios, novamente, sobre autores e obras importantes. Esses ensaios foram escritos dentre os anos de 1916 a 1929. Aqui, no caso, estão reunidos Horas da Biblioteca, A Anatomia da Ficção, A Vida e o Romancista, Uma Mente Implacavelmente Sensível e Frases da Ficção. Esses 5 ensaios sobre literatura. Já tem um vídeo aqui no canal, também na playlist sobre Virginia Woolf, sobre este livro. Foi um dos livros escolhidos para o ano de 2023. Acho que é isso mesmo, né? Que eu não tinha lido ainda. Aqui, no primeiro ensaio, chamado Horas na Biblioteca, olha que delícia desse título, ela vai dizer o seguinte, olha, para o leitor verdadeiro,
É necessário ser essencialmente jovem. O que é isso, né? Você não perder a juventude diante de um livro. Mesmo que se passe os anos, você ter esta mentalidade de descoberta, que é próprio da juventude, né? De desbravamento. Então é necessário ser sempre jovem. O leitor, ele é um homem de intensa curiosidade, de ideias, mente aberta e comunicativo. Para quem a leitura é mais da natureza de um vigoroso exercício ao ar livre do que da clausura do estudo. Ele se arrasta pelo caminho, escala mais e mais as montanhas, até que a atmosfera esteja quase rarefeita. Para ele é uma busca nada sedentária. A leitura como subir uma montanha, descobrindo algo novo. Não ficar sedentário, né? Mas está sempre caminhando, sempre desbravando horizontes. Ela faz uma lista de livros que ela quer ler, que ela está lendo, né? Achei muito legal isso aqui. Depois, o mundo de cada leitor. Esse aqui está no artigo Fases da Ficção. Então ela diz, olha, desejos, anseios, o que quer que encontremos, preenche-nos como leitores. Portanto, um simples leitor pode, frequentemente, traçar seu curso pela literatura, assim mesmo com grande exatidão, e até de vez em quando se imaginar em posse de um mundo inteiro, tão habitável como o mundo real. Então, o leitor, quando ele está diante de um livro, ele está em posse de um mundo imaginário, que é tão forte, tão real como esse mundo onde estamos. Tal mundo está sempre em processo de criação, o mundo imaginário, né? Mesmo que contrário a isso. Pode-se acrescentar que, novamente contrário, tal mundo particular, um mundo limitado e inabitável, talvez por outras pessoas. Um mundo criado em obediência aos gostos que podem ser peculiares para um temperamento e desagradáveis para outro. Certamente, qualquer registro de leitura conclui-se está fadado a ser limitado, pessoal e errático. Ela está falando dos críticos, né, que julgam outras leituras. Cada um tem o seu espaço literário, né? Então, você gosta de literatura que se passa na Idade Média, que se passa, por exemplo, na França do século XIX. É um mundo seu como leitor, né? Você está ali mergulhado naquilo que é tão real como o mundo onde estamos. Nossa, eu gostei demais dessa parte, né? De mostrar que o leitor, ele não está sozinho, né? O leitor, ele tem essa cumplicidade com aquilo que lê. O último artigo desse livro, como eu falei, chama Fase da Ficção. E aqui ela vai falar do Proust novamente. Veja que interessante. Grande parte da dificuldade de ler Proust vem dessa obliquidade do conteúdo. Em Proust, o acúmulo de objetos que circundam qualquer ponto central é tão vasto, e os objetos, muitas vezes, tão remotos, tão difíceis de aproximação e apreensão, que esse processo de junção é gradual, tortuoso, e a relação final extremamente difícil. Há tanto mais para se pensar sobre eles do que se supõe. As relações de uma pessoa não são apenas com outras, mas com o tempo, comida, roupas, aromas, com arte, religião, ciência, história e milhares de outras influências. O número de emoções que compõe a obra de Proust, através dessas cenas, é imensamente maior, e são muito mais incongruentes e difíceis de se relacionar do que qualquer outra apresentada pelo romancista. A mente de Proust está aberta, com a simpatia de um poeta e o distanciamento de um cientista. A tudo que ela pode sentir, a mente, né? Direção ou ênfase, ser dito que um é certo, ser incentivado e ordenado a atender o outro, cairia como uma sombra nessa profunda luminosidade e atrapalharia nossa visão. Os elementos comuns do livro são feitos desse profundo reservatório de percepção.
Ela fala também de Dostoiévski, outros escritores, Jane Austen, George Eliot. Tudo isso está presente aqui nesse livrinho maravilhoso. Livrinho pelo tamanho, né? Queria mostrar agora aqui Virginia Woolf, de John Lehman, Vidas Literárias. Duas fotos, três na verdade, né? As duas primeiras com Virginia Woolf em 1937, fotografada por Leonard Woolf na Monk's House, em Rudmel. Aqui, vamos contemplar um pouco essa primeira foto, né? A Virginia Woolf em êxtase, né? Pensando, refletindo certamente sobre suas leituras, né? É a posição de um leitor que digere aquilo que leu, né? Que reflete sobre as leituras. Acho muito significativa essa foto. E essa outra aqui, ela diante da sua biblioteca, né? Nessa expectativa, né, do livro novo, ou também naquele momento de introspecção através da leitura, né? E ela une isso com a escrita, como eu falei. Então aqui nós temos uma foto que me tocou muito, que é uma vista do estúdio da Virginia Woolf lá na Monk's House também. Aqui, o lugar onde ela escrevia, né? Da leitura ela passa continuamente, vice-versa, à escrita. Isso aqui, principalmente depois da sua morte, né? Fala muito para nós. Esse espaço da escritora, essa cadeira vazia, né? O caderno ou o livro em cima da mesa, o lápis, a caneta, e o jardim ao fundo, né? Onde ela cria suas histórias e ao mesmo tempo transforma a leitura em ato literário, né, em escrita. Achei muito significativo trazer esses dois momentos aqui através de imagens fotográficas, né, dessa mulher e do lugar onde ela viveu intensamente aquilo que lia, né, a sua escrita. A escrita da Virginia Woolf é transformar aquilo que lê, né, em obra literária para nós, né, os leitores de hoje. Achei muito forte esta obra aqui, né? Essa foto em Rudmel. Então é isso, gente. Olha, Virginia Woolf, como leitora, é uma exímia leitora, né? E mostra para nós como é bom descobrir na leitura a arte de ser feliz. É isso aí, até o próximo vídeo sobre Virginia Woolf. Um abraço e até mais.